Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês viram o acordo de nuclear civil entre Paraguai e Estados Unidos? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, desse acordo e como esse acordo aí ele afeta o Brasil, se é bom para o Brasil, se não é bom para o Brasil. Isso no meu ponto de vista, tá? É claro que cada um tem uma opinião. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou deixar aqui um print da matéria falando sobre esse acordo e vou deixar também o link na descrição para vocês pesquisarem e lerem, tá? O acordo nuclear é um acordo nuclear civil e não militar, né? Para fins civil. E não quer dizer que o Paraguai já vai construir, né, uma usina nuclear ali no país. Mas na verdade vai ser aí um acordo em que os Estados Unidos transfere conhecimento, né, conhecimento científico nuclear para o Paraguai, tá? Até aí tudo bem. Toda nação tem direito de querer se desenvolver e querer sempre melhorar. O ponto que eu penso aqui comigo, tá? O Brasil tem que ficar de olho. Por quê? Porque o Brasil, hoje, ele é o maior protagonista aqui da América do Sul. Então, as decisões, tudo que acontece, o Brasil está ali, né, meio que assume uma liderança aqui na América do Sul. Estou falando isso porque tem muita gente que não conhece como que o Brasil é respeitado. O brasileiro tem um costume de subestimar o próprio país, né, e diminuir o próprio país. O Brasil, vamos falar de potência militar, o Brasil está entre os 10, 11 primeiros países do mundo de potência militar. E falam que nossa força brasileira, né, do exército é muito fraca. Eu acredito que pode melhorar bastante, mas não é tão fraca assim como a maioria dos brasileiros pensam. Eu gosto de estudar bastante, pesquisar bastante. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo eu sou patriota, né? Eu gosto muito do nosso exército brasileiro, um dos melhores exércitos do mundo, tá? Principalmente o exército que é treinado na selva, né? A gente sabe que o Brasil ele tem, agora vai entrar no ponto importante desse vídeo, porque quando a gente fala de transferir conhecimento nuclear, né, os Estados Unidos para o Paraguai, a gente tem que olhar para nossas fronteiras, porque a gente tem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras. E o Brasil precisa não ficar com raiva ou não criar inimigos aqui na América do Sul por conta dessas parcerias, né, que os países fazem. Mas uma pergunta que eu deixo para você é se fosse qualquer outro país ou o Brasil criando uma parceria com um país que faz fronteira com os Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos ia deixar por isso mesmo? Ia deixar quieto e não ia fazer nenhuma sanção? Não estou falando que o Brasil deve fazer. O que eu estou falando é que o Brasil não pode ficar para trás. O Brasil tem que investir em tecnologia, infraestrutura e olhar também para nossas fronteiras, tá? O nosso território é o maior território que tem na América do Sul. O maior que tem, a gente faz fronteiras com uns 10 ou mais países. Então a gente precisa cuidar mais das nossas fronteiras, precisa investir mais, né? Então esse é o ponto que eu quero transmitir para você nesse vídeo, tá bom? Porque assim, o Brasil hoje ele tem alguns acordos, eu acho que inclusive com os Estados Unidos tem, não cheguei a pesquisar, tá, gente? É que eu vi essa notícia e quis fazer um vídeo falando sobre isso e colocar você para pensar. E quem sabe, se você gostar do vídeo, comentar aí no comentário, eu trago mais informações sobre, né? O Brasil tem parceria com a China, tem parceria com o Uruguai, tem parceria com a Rússia, é um país neutro, né? Faz parceria com muitos países. Só que a gente sabe que a gente tem o maior território, né, na América do Sul. É um território rico em minerais, minérios,
se eu não me engano, 10% da água doce do mundo, né, tá no Brasil. Então, assim, é um país muito rico, tá? A gente está acostumado a ouvir os políticos falando que o Brasil não tem dinheiro, e aí a gente acha que o Brasil é um país pobre. Não, um dos países mais ricos do mundo é o Brasil, tá? O problema é que é mal gerido, né, tem muita corrupção, todo o dinheiro que é produzido, ele é perdido, né, para a corrupção. Então, eu acho que a gente precisa de uma política séria que olhe para o Brasil realmente com a grandeza que ele é, né? Então, esse vídeo é mais ou menos para você entender, né? Às vezes a gente vê uma notícia e passa despercebido, tá? Acordo entre Paraguai e Estados Unidos, um acordo nuclear civil, né? Não para fins militares, porque existe aí mecanismos que impedem a proliferação de armas nucleares, o que eu acho correto e incorreto ao mesmo tempo, porque mesmo com esses mecanismos, tem países aí que fabricaram, né, produziram armas nucleares e nada foi feito. Então, se um pode, outros também podem, tá? Esse é o meu ponto. Da mesma forma que eu penso que nenhum deveria ter. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer, tá? Então, o Brasil precisa ficar de olho, precisa investir em tecnologia, principalmente em tecnologia, pesquisa em desenvolvimento, infraestrutura e ficar de olho nas nossas fronteiras, tá? Precisa investir mais no exército, mais em defesa, isso é fato. Isso é fato. No nosso exército, como eu falei, está entre os 10 ou 11 melhores, maiores, né, militarmente falando, do mundo, porém precisa investir muito, mas muito mesmo, para a gente chegar num nível top, né? O exército brasileiro, a gente sabe que tem mais ou menos aí na ativa uns 360 mil soldados. Para você ter ideia, a China, a Rússia, os Estados Unidos, se eu não me engano, tá na casa do 1 milhão. Então, assim, é muito dinheiro que precisa ser investido na nossa força militar. Então, deixa no comentário aí o que vocês acham desse acordo, né? Esse acordo aí que eu chamo de acordo secreto entre Estados Unidos e Paraguai. Se isso é bom para o Brasil, se não é, na sua opinião. Na minha opinião, eu já digo que não é, né? Não é bom. É bom em certa parte porque o Brasil vai ter que começar a se mexer, senão vai perder o protagonismo dele aqui no Brasil. No último vídeo eu falei sobre o que eu faria se eu fosse presidente, né? Até que em um tom meio sarcástico, né? Se você não viu, assista esse vídeo. Eu acho que ficou muito legal, ficou bem interessante. Dá uma força pra gente aí, pro canal crescer cada vez mais, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.